vamos direto à Bíblia. Vamos ouvir a voz de Deus. O que é que Deus tem a falar com a igreja nessa noite? Vamos abrir em Romanos capítulo 1, versículo 1 em diante. Segunda parte da mensagem de hoje de manhã. As boas novas de Deus. As boas novas de Deus. Todos encontraram? Então vou ler o texto, tá? Acompanhe na tua Bíblia. Se você está sem Bíblia, senta ao lado de alguém que tem a Bíblia. Ou alguém que tem a Bíblia, vê que alguém está sem Bíblia, senta do lado dela. Porque aqui nessa igreja, se você não trouxer Bíblia, você está perdido. É difícil você acompanhar o culto, né? Pronto? Então lá vai. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai, é aquele momento maravilhoso de nós ouvirmos a Tua voz, aprendermos da Tua verdade. O Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade liberta. Nada mais liberta o homem. Liberta de uma vida de erros, de uma vida de pecados. A verdade liberta do falso evangelho, da falsa igreja, dos falsos pastores, dos falsos líderes religiosos, dos falsos ensinamentos. Ela nos liberta de tudo que é contrário a Deus. E é esta verdade que nós queremos ouvir aqui nessa noite. Fala com teu povo, com a tua igreja. Fala com este homem que o Senhor, com mãos de misericórdia, trouxe a esse santuário. Com esta mulher que o Senhor, com mãos de amor, conduziu a esse templo. Usa-me como teu servo, como teu pastor. Dá-me a inspiração, a capacidade, para que eu possa explanar a tua palavra com verdade. E que tudo isso seja para a tua honra, para a tua glória, para o louvor do teu nome e para o crescimento espiritual do teu povo. Eu te peço em nome de Jesus e que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, você lembra que eu disse hoje de manhã que se fala muito de evangelho, mas que infelizmente ao longo dos séculos o sistema religioso foi simplesmente esquecendo qual o verdadeiro significado de evangelho. Coisa que não acontecia com a igreja primitiva. Se você pergunta hoje o que é evangelho, 95% ou mais das pessoas que estão dentro da igreja não vão saber responder. O que é o evangelho? O que é evangelho? Não vão saber responder. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Evangelho não é o pastor chegar e ficar falando dos milagres que Jesus realizou. Isso não é evangelho. Isso é contar história de milagres, de maravilhas, de coisas tremendas que Deus realizou e continua realizando. Evangelho não é o pastor depois fazer um apelo e perguntar quem quer aceitar Jesus. Isso também não é evangelho, isso é heresia. Evangelho não é o pastor fazer uma exortação para que as pessoas vivam a vida moralmente boa,
né, que as pessoas sejam honestas, não mintam, não vivam na prostituição, também não é evangelho. Por quê? Porque você não pode fazer esse tipo de apelo para quem está lá fora, para quem não experimentou ainda o novo nascimento. Como é que uma pessoa que não nasceu de novo vai poder enquadrar a sua vida dentro das exigências de Deus? Não tem como, é absolutamente impossível. Então o evangelho são boas novas, boas notícias que acabaram se cumprindo na cruz do Calvário. Boas novas que já vinham sendo anunciadas através dos profetas. Você vê que aqui nesse texto, logo no início da epístola, o apóstolo faz questão de dizer que tudo que ele ia expor nessa epístola, todas as boas novas que ele proclamava, era a respeito do Filho de Deus, e que essas boas novas já haviam sido prometidas por Deus no passado, através dos seus profetas. E que estavam onde? Nas Sagradas Escrituras. Vamos raciocinar. Por que será que Paulo sempre agia assim? Por que Paulo fazia questão de dizer as boas novas é a respeito do Filho de Deus, e essas boas novas já tinham sido anteriormente anunciadas por Deus, pelos seus profetas, estão nas Sagradas Escrituras? Por que será que ele sempre fazia isso? Você vê que no capítulo 3, versículo 20, Romanos, capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz a mesma coisa. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Olha como ele diz outra vez a mesma coisa. Testemunhada pela lei e pelos profetas. E o mais interessante é que ele termina essa epístola quase que da mesma maneira que ele começou. Vá lá no capítulo 16. Versículo 25 e 26. É o último capítulo da Epístola aos Romanos. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Então ele começa a epístola com essa afirmação. Ao longo da epístola ele volta a fazer a mesma afirmação e termina dizendo a mesma coisa. Isso não é interessante? Olha a importância que isso aqui tem. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1 em diante, o apóstolo Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mais uma vez ele dá ênfase, segundo as Escrituras. Você já pensou, já perguntou a você mesmo, por que o apóstolo Paulo está sempre dizendo isso aqui? Olha, irmão, Paulo estava sempre dizendo isso aqui, para provar aos judeus que o evangelho que ele pregava, que as boas novas que ele anunciava, que a verdade que ele proclamava a respeito de Jesus, não era uma novidade teológica, não era uma coisa que ele inventou, que surgiu na sua mente. Ele diz: não, tudo que eu falo, tudo que eu prego, tudo que eu ensino a respeito de Jesus, está tudo lá nas Escrituras de vocês. Vocês não têm as Escrituras? Está tudo aí. Porque naquele tempo,
a acusação que os judeus faziam contra Paulo era a seguinte: eles diziam: que ensino novo é esse que esse Paulo está trazendo aqui? Eu acho que esse Paulo é politeísta. Eu acho que ele crê em vários deuses, como as nações pagãs, porque ele está dizendo que Jesus é Deus, só existe um Deus, se crê em mais de um é politeísmo. Aí eles diziam: Paulo está ensinando heresias, Paulo está ensinando coisas que são contrárias às Escrituras, que não está nas Escrituras Sagradas. Aí Paulo dizia: não, tudo que eu prego, tudo que eu ensino, tudo que eu proclamo, está nas Escrituras. Então a luta do apóstolo Paulo era mostrar para os judeus que aquilo que ele pregava não era uma heresia, não era uma coisa contrária ao Velho Testamento. Essa era a luta de Paulo. Não é uma novidade teológica, o apóstolo estava dizendo. Não, o que eu prego é o cumprimento daquilo que está nas Escrituras Sagradas. Você sabia que a grande luta do nosso ministério é essa também? É fazer as pessoas crerem que aquilo que nós pregamos e ensinamos não é nenhuma novidade. Porque às vezes diz assim: pastor Carlos trouxe uma novidade teológica. Eu? Quem sou eu para trazer novidade teológica? Onde é que ele foi inventar essas coisas que ele prega? Onde é que eu fui inventar? Aí a gente tem que provar na Bíblia. A gente tem que provar na Bíblia. Por exemplo, abra no primeiro livro da Bíblia, capítulo 3. Versículo 17. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Agora vamos começar a ir fundo, viu? Então diz assim: e Deus disse a Adão: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Então, todo o povo hebreu conhecia a história do que aconteceu lá no Éden. Todos eles conheciam isso aqui. Eles sabiam que por causa do pecado de Adão e Eva, toda a terra se tornara maldita. Que o império das trevas se estabeleceu no mundo. Por causa do pecado de Adão e Eva, o homem se apartou de Deus. O homem, quando nasce, ele já nasce morto em delitos e pecados. Todos eles sabiam agora. Agora veja. Apesar de toda essa tragédia que Satanás fez se abater sobre os filhos de Deus, Deus jamais abandonaria os seus filhos. Jamais Deus faria isso. Então, a promessa de resgatar o seu povo da escravidão do diabo foi feita por Deus ainda no paraíso. Deus já prometeu lá, no versículo 15, desse mesmo capítulo 3. Está lá uma reuniãozinha no Jardim do Éden. Tem uma tal de serpente que simbolizava o diabo. Tem Adão, tem Eva e tem Deus. E Deus toma a palavra, se dirige ao diabo e diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora veja só, por causa dessa promessa, todo o povo hebreu vivia numa expectativa enorme de um Salvador que viria. Eles viviam uma fé de que um Salvador iria se manifestar no mundo, e eles esperavam com toda ansiedade que esta promessa de Deus aqui se cumprisse. Então veja, por causa do pecado de Adão e Eva, todo filho de Deus, todo, sem exceção, que nasce nesse mundo, necessita de um Salvador. Não há exceção aqui. Aí quando você lê o Velho Testamento, todo o Velho Testamento anuncia o quê? A vinda daquele que salvaria o seu povo. Esse é o anúncio que está no Velho Testamento. Agora a pergunta cruciante: quem era esse Salvador que viria? Quem? O Salvador era o próprio Deus. O Salvador era o próprio Deus.
Vamos ver na Bíblia, né? Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, está marcando aí. Capítulo 34. Versículo 11 e 12. Isso é Deus falando, através do profeta. Porque assim diz o Senhor Deus. Olha como ele dá ênfase. Assim diz o Senhor Deus. Ele não está dizendo porque assim diz o Filho, porque assim diz o Senhor Deus. Eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontra ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tremendo isso, né? O Salvador que viria era o próprio Deus, só que num corpo de carne. O que é que se ensina via de regra hoje das igrejas? Não, Deus enviou seu Filho dos céus, como se tivesse um filho preexistente, como se tivesse Deus sentado no trono, o filho do lado direito. Aí Deus diz: filho, vai lá buscar as minhas ovelhas, vai lá salvar o meu povo. Não é isso que a Bíblia diz. Agora entendamos o seguinte: o Salvador era o próprio Deus, só que agora num corpo de carne. Então, essa promessa aqui se cumpriu quando o Verbo se fez carne no ventre de quem? De Maria. Vamos conferir na Bíblia, vamos? Se a Bíblia disser que é isso, a gente vai acreditar, né? João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é que significa verbo? Hã? Palavra. No princípio era a palavra. Vai lá em Gênesis capítulo 1 que você vai ver. Haja luz, haja separação entre águas e águas, forme-se a porção seca da terra, haja sol, haja lua, haja não sei o quê. No princípio era a palavra estava com Deus, aquela palavra de poder, aquela palavra criadora, e a palavra era quem? Era Deus falando. Aí o versículo 2 diz, ele, aí todo mundo aí fora pensa que está falando de Cristo, que Jesus estava lá sentado no alto. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? A palavra, o verbo. A palavra estava no princípio com Deus, claro, estaria com quem? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, do verbo, da palavra. E sem ele, sem o verbo, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Vocês estão compreendendo isso aqui? Não está falando de um filho pré-existente. Está falando de Deus, o Deus único, o Criador dos céus e da terra. No versículo 14, para não deixar dúvidas, olha o que João escreveu. E o verbo se fez carne. Quem se fez carne? Deus. E habitou entre nós eles naquele tempo. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Só que é o seguinte, irmão, tudo isso que João está dizendo aqui, já havia sido profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes de acontecer. Isso que é fantástico aqui na Bíblia, eu vou mostrar para ti. Livro do profeta Isaías, capítulo 7. Desculpe, mas minha garganta está ruim.
Já bebi, é que desde ontem que ela está assim. Eu fiz 5 cultos seguidos essa semana, né? Talvez por isso. Encontraram Isaías capítulo 7, versículo 14. Olha a profecia. Todos eles aguardavam com ansiedade a vinda desse Salvador. Todo o povo hebreu vivia a fé nesse Salvador que viria, nessa promessa. Como é que a gente vai saber? Eles perguntavam. Como é que a gente vai saber que a promessa se cumpriu? Como é que a gente vai saber? A Isaías diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Olha o sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Veja como as coisas de Deus são tremendas, irmãos. Pela primeira e última vez na história da humanidade, uma mulher concebe um filho sem que o espermatozoide do homem fecundasse o óvulo. Não pode haver corpo se o espermatozoide do homem fecundar o óvulo da mulher. Isso pode ser numa relação sexual normal, isso pode ser in vitro, no laboratório, isso pode ser por inseminação artificial, né? O médico pega, vai lá e coloca o espermatozoide para fecundar o óvulo. Se não tiver espermatozoide e óvulo, não há possibilidade de haver um corpo. O único corpo que já existiu nesse mundo, tirando Adão e Eva, fora Adão e Eva, que passou a existir sem que o espermatozoide do homem fecundasse o óvulo da mulher, foi o corpo de Jesus. O próprio Deus gerou no ventre de Maria aquele corpo de carne. Por que Deus mesmo gerou? Porque tinha que ser um corpo sem a semente do pecado. Todos nós temos a semente do pecado aqui, ó. Todos nós trazemos a semente do pecado no nosso corpo, na nossa carne. Então, para Deus habitar, tinha que ser um corpo perfeito, um ente santo. Agora eu vou mostrar para você Mateus relatando o cumprimento dessa profecia. Capítulo 1 de Mateus. Versículo 18. Mateus 1, 18. Ele diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, estava noiva, sem que antes tivessem coabitado, sem que tivesse tido relação sexual, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José disse, essa mulher fez bobagem. Como é que essa mulher me aparece grávida? Nós não tivemos relação sexual nenhuma, nós somos noivo, nosso casamento ainda vai se dar lá na frente. Mas ele amava tanto Maria, que ele disse, se eu denunciá-la, a lei mosaica dizia que a mulher que fizesse isso tinha que morrer apedrejada. Ele disse, para eu não infamá-la, para não ter problemas, eu prefiro deixá-la secretamente. Eu prefiro fazer de conta que não sei de nada, eu vou embora, vou sair pelo mundo afora. Foi o pensamento de José aqui, ó. Agora, como Deus é tremendo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tema receber Maria, tua mulher, não tema recebê-la como tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo, é algo sobrenatural que Deus fez. Ela não fez nada errado, ela não te traiu, ela não teve relação sexual com homem nenhum, ela é virgem, é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Deus com eles. Numa forma humana, numa forma de carne. Agora, eu quero que você observe com toda atenção
que o anjo disse para José: José, o que nela foi gerado é de quem? Do Espírito Santo. Irmãos, Deus não é gerado. O que foi gerado foi um corpo sem a semente do pecado, um ente santo, para que naquele corpo Deus pudesse habitar na sua plenitude. Deus não é gerado, senão ele não seria Deus, né? Olha, Paulo anuncia toda essa boa nova à igreja dos Colossenses. Marque aí. Colossenses capítulo 2. Versículo 9. Olha o que ele diz aqui. Porquanto nele, está falando de Jesus, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Deus, na sua plenitude, está habitando nesse corpo, está habitando nesse Jesus aí que vocês estão vendo. Por isso que Paulo dizia que tudo isso havia acontecido, tudo isso que havia sido realizado em Belém, era nada mais, nada menos do que o cumprimento daquilo que Deus havia prometido lá no passado, por intermédio dos seus profetas, e ele dizia: está tudo nessa escritura. Não é nada que eu inventei, eu não criei uma nova teologia, né? Vamos ver mais um pouquinho disso no Velho Testamento? Volta lá, Isaías, capítulo 9. Isaías 9, versículo 6. Todos os irmãos encontraram? Então vou ler. Porque um menino nos nasceu, isso é uma profecia. Um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isso aqui é uma profecia referente ao nascimento do Senhor Jesus. Isaías estava profetizando 700 anos antes que aquela criança que nasceu em Belém é o Pai da Eternidade. Essa criança é o Deus Forte. O profeta afirma que Jesus é o Pai. Ele é o Pai da eternidade. Está aqui. Você sabia que lá na frente, durante o seu ministério terreno, Jesus confirmou essas palavras proféticas de Isaías? Ele confirmou, quer ver? Deixa eu mostrar. João capítulo 14. Livro de João, capítulo 14. Encontraram? Versículo 7. Presta atenção. Jesus está se dirigindo aos apóstolos. Olha o que Jesus diz. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Puxa vida, eles eram apóstolos. Eles estavam ali lado a lado com ele, 3 anos andando junto com Jesus. E Jesus vira para ele e diz: se vocês me tivessem conhecido, vocês conheceriam também meu Pai. Vocês não me conhecem ainda. Para vocês eu sou apenas um mestre, apenas um profeta qualquer. Vocês ainda não caiu a ficha de quem eu sou. Vocês conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Dá para você imaginar o nó que deu na cabeça desses homens? Eu fico imaginando um conversando com o outro. Você entendeu o que ele falou? Ele disse que nós não conhecemos ele. Se tivéssemos conhecido ele, conheceríamos o pai dele. E ele está dizendo que desde agora nós conhecemos o pai dele e temos visto o pai dele. Você está vendo algum pai aí? Aí Pedro: não. E você, João? Também não. Será que não está ali atrás daquela parede? Dá uma olhada se tem um pai escondido ali. Não tem.
Atrás da árvore também não tem. Aí gerou aquela coisa de curiosidade, né? Escolhe Filipe e diz: Filipe, negócio é o seguinte, vai lá falar com o homem. Nós não estamos mais aguentando isso. Onde está esse pai que ele diz que desde agora a gente conhece o pai e temos visto o pai dele? Vai lá. Filipe foi. Versículo 9. Disse-lhe Jesus. Não, versículo 8. Filipe vai e diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Se o Senhor mostrar o Pai, nós estamos satisfeitos. Queremos saber mais nada. Agora não aguentamos mais isso. Já procuramos, já olhamos, já arrancamos cabelo da cabeça. Cadê esse Pai? Cadê esse Pai? Como é que ele diz que desde agora nós conhecemos o Pai dele, temos visto o Pai dele? Aí não aguentaram a curiosidade. Mostra-nos o Pai. Isso é suficiente. Olha a resposta de Jesus no versículo 9. Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. 3 anos com vocês, dia e noite, e vocês ainda não me conhecem. Quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Você está pensando que tem um pai lá em cima, um filho aqui embaixo? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai, eu sou o Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Jesus não disse: quem vê a mim, vê a segunda pessoa da Trindade. Não, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai, só que num corpo de carne. Quer ver outra passagem? Volte um pouco atrás. João capítulo 10. Versículo 28. Falando sobre o seu povo. Ele diz: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha, presta atenção nisso. Ó. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém os arrebatará da minha mão. Aí você diz: é o Filho que está falando. Ok. Versículo 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Finalmente, nós estamos na mão do Pai ou na mão do Filho? O Filho disse: da minha mão, ninguém arrebata. Da mão do Pai, ninguém arrebatará. Ó, estamos na mão do Pai e na mão do Filho. Olha o versículo 30, para não deixar dúvida. Ele diz: eu e o Pai somos um. Aleluia. Eu e o Pai somos, eu sou o Pai. Irmãos, esse era o grande drama dos judeus. Eles não entendiam isso aqui, ó. Eles não compreendiam que o Deus Todo-Poderoso estava ali no meio deles, numa forma humana, no corpo de carne. Não tinha que colocar-se na cabeça deles. Jesus tinha 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Jesus era 100% homem e 100% Deus. O que a Bíblia chama de filho era o corpo de carne que foi gerado no ventre de Maria. Por isso, na sua manifestação de filho, na carne, ele sentia sede, sono, se cansava. Paulo diz: o filho morreu. Deus morre? Deus morre? Deus se cansa? Deus sente sede? Era a natureza humana, o filho. A natureza divina era o espírito que estava dentro daquele corpo. Eles só enxergavam a natureza humana, só enxergavam o homem. Eu vou mostrar mais 2 episódios ocorridos ao longo do ministério terreno de Jesus que prova isso.
O primeiro está no livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8. Versículo 56. Aqui Jesus faz uma declaração que deixa os judeus atônitos. Preste atenção. João capítulo 8, versículo 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Quando Jesus fez essa afirmativa aqui, ele estava declarando para os judeus que ele tinha mais de 2000 anos. Abraão viu o meu dia. Porque já tinham se passado mais de 2000 anos desde o tempo de Abraão. Observe que os judeus compreenderam tão bem isto, que ele estava dizendo que tinha mais de 2000 anos, que Abraão viu o seu dia, que retrucaram com uma pergunta. Qual foi a pergunta? Versículo 57. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Que história é esta? Você não tem nem 50 anos ainda. E você está dizendo que viu Abraão. Quem é que estava certo? Os judeus, que diziam que Jesus ainda não tinha 50 anos, ou Jesus, que dizia ter mais de 2000 anos? Quem estava certo? Os dois. Sabe por quê? Porque no que diz respeito à carne, à sua natureza humana, Jesus ainda não tinha 50 anos, é verdade, está aqui. Mas na sua natureza espiritual, ele era desde a eternidade. O Deus Todo-Poderoso. Na sua natureza humana, ele era o Pai da eternidade, o Alfa e o Ômega. Você vê que a resposta de Jesus a esses judeus aqui confirma isso. Leia o versículo 58. Respondeu-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Antes de Abraão existir, eu já existia. Quando Jesus disse que já existia antes de Abraão existir, estava se referindo à sua natureza divina. Ele estava se identificando com o Deus deles. Quando Deus mandou Moisés ao Egito, Moisés disse: Senhor, quando eu chegar no Egito e perguntarem quem te mandou aqui, o que é que Deus disse? Você diz: o eu sou te mandou. Diga: o eu sou me mandou. O que é que Jesus está dizendo aqui? Antes que Abraão existisse, eu sou. Irmãos, eles entenderam tão bem que Jesus estava se identificando como sendo o Deus Altíssimo, que logo pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Olha o versículo 59 aí, leia. Olha a reação deles. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Quando eu prego isso hoje, tem gente que não faz porque os tempos de hoje não permite, mas vontade de me apedrejar não falta. É um herege, não herege, herege? Bom, capítulo 10 de João, versículo 27. Vou ler do 27 em diante. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, presta atenção nisso aqui. Para quem não tem a revelação de Deus, isso parece uma coisa muito confusa. Espera aí, uma hora está na mão do filho, outra hora está na mão do pai. Estamos na mão do pai ou estamos na mão do filho? Mas Jesus esclareceu no versículo 30. Eu e o pai somos dois. O pai é a primeira pessoa, eu sou a segunda. É isso que ele diz aqui? Eu e o pai somos um. Eu e o pai somos um. Quer dizer, Jesus estava dizendo aqui que ele era o pai. Que ele era o Senhor deles. O Deus que eles criam, o Deus que eles adoravam. Só que agora
num corpo de carne. Jesus não disse eu e o Pai somos dois. Ele não disse o Pai está lá em cima e eu aqui embaixo. O Pai é a primeira pessoa, eu sou a segunda. Ele não disse aqui na Bíblia. Em lugar nenhum ele diz isso. No versículo 31. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas vocês me apedrejam? Eu só tenho mostrado coisas boas, só tenho feito coisas maravilhosas, eu só tenho ensinado coisas tremendas, eu tenho feito sinais, maravilhas, milagres. Por qual dessas coisas boas vocês me apedrejam? Sabe o que é que eles responderam? Não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Você é um homem no corpo de carne, querendo dizer que é o nosso Deus? Você vê que os judeus compreenderam perfeitamente bem que Jesus estava afirmando ser o Deus único, o Deus Todo-Poderoso. Outra vez pegaram em pedras, porque isso soava para os judeus como uma blasfêmia, como soa para 95% da igreja evangélica, católica, seja lá o que for, como heresia. Hoje, isso é heresia, isso é heresia, isso é heresia. Não é heresia não, você que não tem revelação de Deus. Olha o que ele disse, isso é uma blasfêmia. Sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo? Só viam a natureza humana, só enxergavam o homem. Não entendiam que o Deus Todo-Poderoso havia assumido um corpo de carne no ventre de Maria. Não compreendiam isso aqui. Mas o curioso deles não entenderem, irmão, é que todos os profetas haviam profetizado isso. Isso não era uma novidade. Eles tinham as escrituras nas mãos. A igreja hoje não tem a Bíblia? Ou não tem? E por que não entende isso aqui? Por que lê e não entende? Agora pergunta de diabo, aí todo mundo entende. Pergunta de corrente, de libertação de pastor picareta, todo mundo entende. Pergunta de procissão, pergunta de devoção a Maria, que é uma heresia do inferno, aí entende. Agora, a pergunta da verdade de Deus, isso aqui são boas novas, irmãos, que só foi revelado de uma maneira ampla ao apóstolo Paulo. E a grande luta de Paulo era fazer a igreja entender isso aqui. Jesus não era mais um Deus. Jesus não era um outro Deus. Ele era o Deus único, o Verbo que se fez carne. O Deus que assumiu uma forma humana. Interessante, né? Nem aqueles apóstolos que conviveram com Jesus durante os 3 anos do seu ministério discerniram isso. Não conseguiam discernir, que dificuldade. Vá do capítulo 14 de João. Deixa eu ler o versículo 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém, os irmãos daqui da igreja não. Tem alguém visitando a igreja hoje? A senhora está visitando? A senhora sabe esse versículo decorado? Decorado, de cabeça. Ninguém vai ao Pai através de mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só que não é isso que está na Bíblia. Leia aí na Bíblia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, isso aqui, olha. A maioria dos cristãos, a começar pelos pastores, quando citam esse versículo aqui de cabeça, diz exatamente, ainda faz assim com o dedo, ó. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, senão por... Ainda aponta o dedo como se tivesse um pai lá em cima, ou estou falando alguma mentira aqui? Eu era um. Eu passei 15 anos da minha vida ministerial falando essa besteira. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. E quando eu lia, ninguém vem, sabe o que eu achava? Que isso aqui era um erro de gráfica.
Não, sério. Às vezes você manda imprimir um livro, faz correção, corre, e sempre ainda sai um erro ou outro. Na hora de digitar, digita errado. Em vez de digitar vai, alguém digitou vem e passou. Era o que eu imaginava, irmãos. Por que se fala assim? Porque as pessoas estão condicionadas a acreditar numa falsa trindade. Ensinaram que existe uma trindade de 3 pessoas distintas. Um Pai, um Filho e um Espírito Santo. São 3 pessoas da mesma natureza, né, da mesma essência, com o mesmo poder, mas separadamente, distintamente. Colocaram isso na cabeça das pessoas. Por isso que elas imaginam um pai lá em cima, um filho aqui embaixo. Inconscientemente, elas citam esse versículo alterando, desvirtuando completamente o sentido das palavras de Jesus Cristo. Não existe 3 pessoas distintas. Existe um único Deus que se manifestou ao mundo de 3 formas diferentes. Ele se manifestou como Pai na criação, haja luz, haja isso, haja aquilo. Ele se manifestou ao mundo na sua manifestação de filho, ele assumiu um corpo no ventre de Maria, depois ele ressuscita e ele se manifesta outra vez na sua manifestação de Espírito Santo. Mas é o único Deus. Um único Deus. Então Jesus não disse ninguém vai. Ele disse ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque ele era o Pai. Porque o Pai estava naquele corpo de carne. Como eu mostrei ainda há pouco, 3 anos convivendo com Jesus, e Jesus se vira e disse, se vocês me tivessem conhecido, vocês conheceriam também a meu Pai. Conhecer a Jesus é conhecer o Pai, porque ele era o verbo que se fez carne. Ele não era o filho do Pai que se fez carne. E as palavras de Jesus comprovam isso. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Desde agora vocês conhecem o meu Pai e vocês têm visto o meu Pai. Cadê o Pai, Senhor? Mostra-nos o Pai. Filipe, tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Pai, ora bolas. Você está pensando que tem um Pai aonde? Aqui. Vocês conhecem o Pai, vocês têm visto o Pai. Eu sou o Pai. Nem assim eles compreenderam as boas novas. Ficaram impacientes, ficaram confusos. Entendeu? Não é impressionante isso aqui? É ou não é? Não acontece a mesma coisa nos dias de hoje, irmão? Acontece ou não acontece? Pastor, mas a Bíblia não fala do Pai, Filho e Espírito Santo? Fala. E não são 3? Não. Pai é nome ou é título? Hã? Título. Filho é nome ou é título? Espírito Santo é nome ou é título? Título. 3 títulos que foram dados às 3 manifestações de Deus nesse mundo. Ele se manifestou como Pai na criação, ele se manifestou como Filho na redenção, ele se manifestou como Espírito nos últimos tempos. Por isso que lá em Mateus Jesus disse, ide por todo mundo batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí você vai para Atos Apóstolos, quando ainda estava em vigor o batismo nas águas, e todas as vezes que eles batizavam, eles diziam o quê? Batizando-os em nome de Jesus. Não entenderam a ordem? Não mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Até hoje, os pastores que batizam, essa igreja aqui não batiza, porque batismo das águas era da velha aliança, era do velho pacto. Nós vivemos numa nova aliança. Na nova aliança, o batismo é o batismo com o Espírito Santo. O batismo nas águas, Paulo diz aos Hebreus, era a sombra dos bens vindouros. Quando o pastor batiza alguém nas águas hoje, ele fala assim, eu vos batizo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a pessoa parasse, alto lá, você vai me batizar em nome de quem? Do Pai. Qual é o nome do Pai? Em nome dele? Em nome do Filho, qual é o nome do Filho? Qual é o nome do Espírito Santo? Por isso eles entenderam e disseram, em nome de Jesus.
Porque o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Jesus. Amém, irmãos? São títulos. Títulos. É impressionante, viu? Mas há pessoas que estão 10 anos, 20 anos, 30 anos dentro de uma igreja, carregam Bíblia debaixo do braço e ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo. Imaginam que Jesus é o Filho do Pai que se fez carne. Imaginam que Jesus é a segunda pessoa de uma falsa trindade. Não é. Então Paulo procurava fazer a igreja compreender que Jesus era o Deus único. Só que o Deus único num corpo de carne. Aí ele dizia, tudo isso está profetizado nas Escrituras Sagradas. Tudo isso os profetas disseram nas Escrituras Sagradas. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Encontraram? Olha o que ele diz. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único. Estava dizendo que Jesus era quem? O Deus único. Honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. A senhora não aguentou, não. Ela saiu. O casal que veio buscá-la, o cara estava ali e fazia assim. Eu digo, será que ele está com piolho? Mas ele era careca. É porque queima, sabe? A pessoa ouve isso, ela fica... Não é possível. Eu tenho uns 50 anos, sempre me disseram que tem um Pai, um Filho e um Espírito Santo. E agora vem esse pastor aí dizer que não tem. Não sou eu que estou dizendo que não tem, é a Bíblia que está dizendo que não tem. Nós não somos politeístas. Nós somos monoteístas. Nós cremos no único. Tem gente aí fora que diz, eu sou devoto do Pai. A outro diz, não, eu me identifico mais com o Filho. Ainda tem um terceiro que diz, não, meu negócio é com o Espírito Santo. Não, é verdade. Verdadeiras aberrações, irmão. E as pessoas só vão compreender essa verdade se elas forem de Deus. Porque Deus só revela essa verdade para quem é dele. Para quem não é dele não adianta. Vai morrer crendo numa mentira. Vai morrer crendo que Maria é a medianeira entre Deus e os homens. Essa palhaçada que os católicos acreditam. E eu passei tantos anos no catolicismo crendo nessa mentira. Pede a mãe que a mãe pede o filho. Qual é a mãe que não atende qual é o filho que não atende o pedido da mãe? Hã? Não existe Jesus sem Maria. Hã? Fizeram filme, fizeram mil coisas. Pessoas colocam isso nos automóveis, aqueles adesivos, né? Pede a mãe, que a mãe pede o filho. A nossa intercessora dele. Nós só temos um intercessor, que é Jesus Cristo. Amém? Porque abaixo dos céus não há nenhum nome, Pedro disse, pelo qual importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Não há outro nome. Para a gente terminar, Tito, capítulo 2. Você vê que a coisa é tão séria, que a pessoa ouve e não consegue assimilar isso. Ela não consegue nem conferir na Bíblia, meditar, esperar o final. Que é isso? Quem caiu aí? Irmão Danilo caiu? Levanta. Né?
Oi? Aí, tá vendo? Ela tá vendo que evangeliza onde ela mora. Aí quando ela diz, olha, não existe batismo nas águas. Não existe mais isso. As pessoas, então não vou lá não, só vou se tiver batismo na... Traz que eu batizo, até na lama. Se o problema é esse, traz aí, que bom, desgraçado. Só que não vai adiantar nada. Vai entrar um pecador enxuto, vai sair um pecador molhado. Mandaram para a senhora para correr? Mandaram para a irmã Josilda uma imagem de senhora, da senhora, né? Eu não falo nem nossa, Deus que me livre. Da senhora deles. Desse tamanho, mandaram pelo grande. Sabe quem mandou? Com um coração bem grande e o nome Josilda. Ó. Porque as pessoas são enganadas com essa coisa, sabe? Outro dia eu vou falar aqui. Você sabe onde começou esse culto a Maria? Culto a mulher com a criança no colo. Já viu essa imagem de Maria? Isso começou na Babilônia. Com a esposa de Nirodes, Semiramis. Criou uma história, lançou na Babilônia. E todo mundo começou a acreditar nisso. Não existia nem Maria ainda. Ela criou o culto à mulher com a criança no colo. Que era ela e o filho dela, Tamuz. E os judeus que estavam no exílio começaram a crer nisso também. Aí Deus manda o profeta Jeremias lá e dizer, ó, vocês estão ferrados. Ou vocês param com isso, ou o fim de vocês vai ser triste, vai ser trágico. Né? Tito, para a gente terminar, Tito capítulo 2, versículo 13. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou, né? E ele diz que nós estamos agora aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia. Quem é o nosso grande Deus e Salvador? Cristo Jesus está aqui. Jesus é Deus, o único e soberano Deus. Se você crê nisso, você é um salvo. Se você não crê nisso, você está condenado. Amém? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito disse à igreja nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Fique de pé agora em nome de Jesus. Aleluia. São boas novas, boas notícias. Você sabe o que é uma pessoa frequentar um lugar chamado igreja? Não precisa ir muito longe, não. Seja honesto, como eu sei que você é, como eu sou. Quantos anos você passou só ouvindo que Jesus curou o cego? Aí ia na outra semana para outro culto, o pastor dizia, vamos ouvir o evangelho. Havia 10 leprosos, aí conta que os leprosos foram curados. Aí vai no outro culto, a mulher hemorrágica. Vai no outro culto, o Zaqueu que desceu da árvore. Vai no outro culto, Deus abrindo o mar vermelho. Vai no outro culto, Jesus multiplicando pães e peixes. E depois, quando esgota a lista, volta tudo para o começo e repete. Quem viveu assim? Levante a mão. 48 anos. 48 anos assim. Quem passou a vida toda acreditando numa trindade? Porque ensinaram. E 60 anos. E quando você pergunta a um padre, um pastor, eu não entendo, isso é um mistério que só será revelado no céu. Aí Paulo diz, não, o Espírito já nos revelou. É a maneira de não sabe explicar e diz, não, olha, irmão, tem coisas que nós não temos o direito de saber, só Deus sabe.
Porque eu não sei explicar. Só no céu. Mas rapaz, tem que esperar o céu. E se for católico ainda passa pelo purgatório. Aí é que demora mesmo. É terrível, né, irmãos? É terrível. Por isso, cada culto dessa igreja é uma verdadeira faculdade de conhecimento de Deus. Por isso vale a pena você sair da tua casa e vir para os cultos. Tem gente aqui que vem de Maracanaú. Você sabe o que é uma pessoa sair de Maracanaú para vir assistir um culto em Fortaleza? Será que Maracanaú não tem templos assim? Agora que prega o que a gente prega aqui, não tem. Gente aqui que vem da Estrada do Fio, Carlos Augusto. É longe, eu ia jogar futebol ali com os irmãos da igreja. Estrada do Fio, depois de Messejana, tem as tapioqueiras, né? Faz tempo que eu não vou lá, mas me lembro. Aí entra ali e vai. Mas não é assim, Carlos Augusto? Não, é longe. O que é fazer esse homem vir de manhã e vir à noite? Tem alguma igreja perto da tua casa? Tem. Agora o cara vai lá para escutar que o diabo está em derredor? Cuidado que ele saiu, mas volta com mais 7. Só fala de diabo, de demônio. Ou então de dinheiro. Dê teu dinheiro que Deus vai te fazer ficar rico. Não é assim a dança da moda? Gente aqui que vem de Pacajus. Pacajus, irmão. 50 quilômetros, né? É verdade. 50 quilômetros de Pacajus para cá. Onde é que você mora? José Walter. Dona Magda mora João 23. Pacatuba. Cadê Pacatuba aí? Quem é que mora em Pacatuba aí? Ali atrás? Você viu? Como é que explica isso? Por isso que você pega a Bíblia e diz assim: e a multidão saía da região de Decápolis e ia para Cafarnaum para ouvir Jesus pregar na sinagoga. Você lê. Aí quando eu tive em Israel, o guia dizia assim, ó, Decápolis eram 10 cidades que tinham aqui nessa região. Decápolis, 10 cidades. Então ele saiu dessas 10 cidades e iam para Cafarnaum. Vamos para Cafarnaum. Quantos quilômetros é para chegar lá? Olha, 120. Naquela época era a pé. Não tinha Topic, não tinha ônibus, não tinha metrô. Se o cara fosse muito rico, tinha um camelo. Fosse muito rico. Se não fosse, tinha que ir a pé. Se fosse rico, eu tinha um camelo, eu tinha um jumento, que era o meio de transporte dos ricos. Povão, meu irmão, a pé. Viu, Flávio? Tá vendo, Flávio? Viu? Como vale a pena? Amém, irmãos?